Oi, galerinha do 8º ano. Hoje a Prof. Joyce veio aqui gravar a nossa videoaula número 8, a nossa última revisão da apostila do volume 2. Isso mesmo, unidade número 8, que tem como título a emancipação política do nosso país, ou seja, o processo de independência do Brasil. Certo? A partir de semana que vem, nós vamos gravar as videoaulas da apostila volume 3, ou seja, não será mais revisões, mas sim o conteúdo do terceiro bimestre. Então, vamos lá, rapidinho, para a nossa última videoaula de revisão da nossa unidade número 8 da apostila volume 2, Emancipação Política do Brasil, ou seja, independência do nosso país. A Prof. vai compartilhar a tela da Prof. com vocês. Olha só, nós temos aqui, então, a Brasil, certo? Emancipação política, ou seja, independência do nosso país. Galera, quem é que lembra, tá? Quem é que lembra o dia da independência do Brasil? Vocês lembram? 7 de setembro de 1822 é um feriado e nós comemoramos e nós lembramos a independência do nosso país. Mas quero dizer para vocês que o processo de independência do nosso país começou muito antes de 1822. Iniciou em 1808 com a vinda da família real portuguesa para o nosso país. Aqui a gente tem uma imagem na abertura da apostila de vocês, da unidade 8, fazendo essa representação. É o Porto, mostrando aqui, tá? Essa organização da saída da família real de Portugal. Muito bem. Por que a família real portuguesa saiu de Portugal e veio para o Brasil, e veio para a sua colônia? Então, nós temos que lembrar que Napoleão Bonaparte é uma figura muito importante da Europa. Já tinha acontecido a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte estava no poder, estava dominando, além de dominar a França, estava dominando toda a Europa, inclusive Portugal. Portanto, Napoleão Bonaparte chegou ao rei de Portugal, Dom João, falou com Dom João por quê? Dona Maria, a rainha, na verdade, era Dona Maria. Mas, como a Dona Maria não estava muito bem, Dom João estava assumindo esse posto. Muito bem, ele chegou para a monarquia de Portugal, falando o seguinte, proibindo Portugal de comercializar com a Inglaterra, a arquinimiga da França, obviamente. Napoleão Bonaparte queria decretar um chamado bloqueio continental, ou seja, como ele não conseguia invadir a Inglaterra, porque o exército de Napoleão era muito bom por terra, mas por mar não era tão bom, então ele decretou um bloqueio continental, ele proibiu os países europeus de fazer comércio com os ingleses. Inclusive, se não cumprisse essa situação, ele invadiria Portugal. E como Portugal tinha muito medo do exército de Napoleão Bonaparte, falou para Napoleão que ia acabar com o seu comércio com a Inglaterra. Mas Portugal não podia acabar com o comércio com a Inglaterra. Galera, Portugal tinha uma relação de dependência com os ingleses, devia para os ingleses. Então, ele não podia simplesmente chegar para a Inglaterra e dizer assim, ó, olha, meus queridos amigos, o seguinte, Napoleão Bonaparte pediu para que eu não fizesse mais comércio com vocês, então, a partir de agora, não vou mais poder comercializar com vocês. Isso não ia rolar. Então, o rei contou uma mentira para Napoleão Bonaparte, disse para Napoleão não se preocupar, que ele ia acabar com o comércio com a Inglaterra, mas isso não aconteceu. Napoleão ficou sabendo dessa pequena mentira e então ameaçou invadir Portugal. Com medo do exército, a corte portuguesa resolveu fugir, resolveu solucionar o problema deles, fugir de Portugal. Então pegaram inúmeras embarcações, tá? E todo o seu luxo, tudo que eles tinham. Gente, eles fizeram uma limpa em Portugal. Eles deixaram Lisboa sem nada.
galera tiraram todo o ouro, levaram tudo, tá? Levaram tudo para o porto e fugiram para o Brasil. Eles vieram escoltados, ou seja, protegidos, né, pelos ingleses, obviamente, certo? Então, tudo começa com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Prof, por que tudo começa aí? Porque com a vinda da família real para o Brasil, começa-se a mudar a relação do Brasil. Agora, galera, a corte portuguesa mora na colônia, não mora mais em Portugal, certo? Não mora mais em Portugal. Gente, aproximadamente 15 mil pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Gente, eu estou falando de 1808. Estou falando do século XIX. 15 mil pessoas fugiram de Portugal e vieram para o Brasil, certo? Quando os portugueses, a família real chega no Brasil, eles já decretam algumas leis que vai beneficiar principalmente quem? A Inglaterra. A Inglaterra protege a viagem, porque se o exército napoleão chegasse, os ingleses iriam combater enquanto os portugueses fugiam, tá? Muito bem, mas a Inglaterra não vai fazer isso de graça. Ela não vai proteger, escoltar os portugueses, 15 mil pessoas, né, em inúmeras embarcações, para chegar até o país, sem nada em troca, sem receber nada em troca. Então, em 1808, certo? O que o príncipe regente, que era Dom João, príncipe regente por quê? Porque a mãe dele ainda estava viva. O que ele decretou? A abertura dos portos das nações amigas. O que é a abertura dos portos, galera? Agora o Brasil vai comercializar com outros países, que não é somente Portugal. Então, enquanto a coroa portuguesa está em Portugal, o Brasil é o quê, galera? É uma colônia que pertence a quem? A Portugal. Se é uma colônia, o que a colônia dá para a sua metrópole? Matéria-prima. Então, a colônia só pode vender e comprar de Portugal. Então, eles não podiam vender nem comprar para mais ninguém que não fosse Portugal. Agora, a partir de 1808, eles já estão aqui no Brasil, a coroa portuguesa. Então, agora eles vão decretar a abertura dos portos, eles vão poder comercializar, principalmente com quem, galera? Com a Inglaterra. A Inglaterra é o país que mais se beneficia com essa lei. 2 anos depois, 1810, nós vamos ter mais um outro tratado, o Tratado de Aliança e Amizade e o de Navegação e Comércio, privilegiando quem também? A Inglaterra. Então, esses tratados privilegiam os ingleses. Quem tem maior lucro, quem sai em lucro nessa situação toda é a Inglaterra. Mas, quem sai maior prejudicado é Portugal. Por quê? Porque a corte portuguesa sai de Portugal, sai do porto de Lisboa, leva tudo, leva o ouro, leva tudo que pertence, faz a limpa, deixa Portugal na pior situação possível, certo? Vem para o Brasil. Além disso, agora vai comercializar com quem? Com os ingleses. Não vai mais só comercializar com os portugueses. Isso deixa Portugal numa situação muito difícil. Certo, gente? Tudo isso vai mudando, tá? Isso significa que o Brasil não está mais totalmente dependente de Portugal. Muitas mudanças vão começar a acontecer no nosso país. A ideia de pavimentação, certo? Eles vão começar a pavimentar as ruas do Rio de Janeiro. Quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, eles queriam ir direto para o Rio de Janeiro. Mas aí não deu certo, eles foram primeiro para Salvador, depois foram para o Rio de Janeiro. Todas as mudanças que vão acontecer, elas estão centralizadas no Rio de Janeiro, certo? Então, o que vai acontecer? Pavimentação de rua vai ser no Rio de Janeiro. Criação de biblioteca real, que existe até hoje, que é uma das maiores bibliotecas do Brasil, no Rio de Janeiro, que tem toda a documentação dessa parte histórica também. Então, biblioteca, jardim botânico,
tudo é criado no Rio de Janeiro, certo? O primeiro jornal é criado no Brasil, que é o Gazeta do Rio de Janeiro. Também a imprensa é criada, o Banco do Brasil também é criado, gente, tá? Universidades, né? O Jardim Botânico, tudo isso, o Museu Real, tudo isso é criado nesse período. Ou seja, o Brasil começa a mudar muito, tá? Além da corte estar aqui presente no nosso país, começam a ter essas mudanças, inclusive a chegada até de universidades no nosso país. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso vai mudar o cenário. O Brasil não vai ser uma simples colônia, certo? Vai começar a mudar essa relação que se tem de colônia e metrópole. Mas é claro que a metrópole, que Portugal, está extremamente descontentes. Eles não querem que isso aconteça. Eles querem que a família portuguesa volte para Portugal, certo? Eles querem que ela volte para Portugal. O Dom João, ele vai casar casar com a Carlota Joaquina. Ela é da Espanha, né? Eles juntam as coroas, Portugal e Espanha. A Carlota Joaquina não gosta nem um pouquinho de estar aqui no Brasil, tá? A vontade dela é voltar para a Europa. Eles têm uma relação muito difícil, muito conturbada, a relação dele com a Carlota Joaquina, né? Inclusive, eles chegam a morar até em casas separadas, né? E tanto que a relação deles não é positiva. Essa imagem aqui é o chamado beijamão, ou seja, as filas gigantescas e as pessoas beijavam a mão do príncipe regente, né, e faziam lá os seus pedidos, o que eles gostariam que tivessem sendo alterado. Muito bem. Outra coisa que vai ser muito importante é que o Brasil vai deixar de ser uma simples colônia. Ele vai se tornar Reino Unido de Portugal. Ou seja, ele vai ser elevado à categoria de Reino Unido. Não é mais uma simples colônia. E isso assusta muito. Como assim agora o Brasil não é uma simples colônia? Portugal quer recolonizar o Brasil, quer retirar do Brasil matéria-prima, quer continuar explorando. E em 1816, a Dona Maria morre e o príncipe regente, que era Dom João, ele vai se tornar rei, certo? Olha aqui a coroação dele como rei. Mas vai haver inúmeros descontentamentos. Por quê? Para mudar tudo isso no Rio de Janeiro, para ter pavimentação de rua, para ter universidade chegando, para ter museu sendo criado, para ter jardins, o jardim botânico, biblioteca, enfim, precisava-se aumentar os impostos. Então, as mudanças acontecem no Rio de Janeiro e os impostos são cobrados em todo o Brasil, né? Então, a Revolução Pernambucana é um movimento liderado lá por Pernambuco, estado no Nordeste brasileiro, porque eles estão descontentes. Descontentes por quê? Porque a economia açucareira não é tão boa quanto poderia estar, a produção de açúcar decaiu, de algodão também que eles cultivam lá também decaiu, também tem concorrência, e eles estão se sentindo abandonados pelo governo. E aí eles são incentivados pelas ideias iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade. Por isso que eles vão se movimentar contra o governo brasileiro, certo? Obviamente que o governo mandou o seu exército para lá e coibiu, ou seja, acabou com a revolta de forma bastante violenta. Em Portugal também está acontecendo um movimento. Então, está acontecendo no Brasil, tem uma galera descontente. Em Portugal também. Em Portugal, eles estão exigindo a volta de Dom João para Portugal.
Eles estão exigindo que a família real volte para Portugal. Revolução Liberal do Porto. Vocês saíram daqui, nos deixaram na miséria, levaram tudo, agora vocês têm que voltar. Então, lá em Portugal, também está acontecendo um movimento. E eles começam a exigir a volta de Dom João, senão ele vai perder a coroa. Ou seja, ele vai deixar de ser rei. E o Brasil não é um país independente. Ou seja, ele ainda depende de Portugal. O que vai acontecer? Dom João decide, então, voltar para Portugal em 1821. Mas ele deixa aqui no Brasil o filho dele, Dom Pedro I, certo? Ou seja, ele vai para Portugal, mas o filho fica aqui. E Portugal não gosta nada disso. Portugal também quer que Dom Pedro I volte para Portugal. Dom Pedro I, ele se casa, né? A esposa de Dom Pedro I, ela é muito importante no processo de independência do Brasil. Ela era austríaca, né? Falava várias línguas e ela era muito articulada, tinha muita diplomacia, ela conseguia fazer as articulações, né, para conseguir esse processo de independência do Brasil, que começou lá em 1808. Então, em 1821, Dom João volta, Dom Pedro I fica aqui no Brasil, junto com a sua esposa, a Leopoldina, né? E quem articulava também o processo de independência do nosso país, começaram a angariar apoios para que o Brasil se tornasse, então, um país independente. Eles conseguiram apoio de São Paulo, conseguiram apoio de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Os 3 principais estados brasileiros. Todos os estados apoiaram a independência do Brasil? Não. A maioria da galera sabia o que era se tornar independente? Não. Por quê? Porque o Brasil é um país escravocrata. A maioria das pessoas eram analfabetas. Então, nem sabiam o que estava acontecendo. A independência do nosso país, ela foi organizada por uma elite brasileira. Ou seja, que queria se livrar de quem? De Portugal. Em fevereiro de 1800, né, em janeiro e fevereiro de 1822, Dom Pedro resolve dizer que vai ficar no país. É o chamado Dia do Fico. Ele fala, se for para o bem de todos e salvação da humanidade, diga ao povo que eu fico, que eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar aqui e vou conseguir apoio para que o Brasil se torne independente. Então, ele vai conseguir apoio de São Paulo, de Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro para conseguir que o Brasil torne-se um país independente. Ele sai para buscar esses apoios. E a esposa dele, a Leopoldina, está no Rio de Janeiro. Ela que escreve o documento de independência do Brasil, ela escreve uma carta e manda entregar para o seu marido. E nessa carta está escrito que o Brasil vai se tornar independente, ou nós nos tornamos independentes ou nós vamos morrer. Que é a frase muito conhecida, independência ou morte, certo? Então, Dom Pedro lê essa carta, e ele está lá com o pessoal de apoio dele, e ele fala, ou a gente se torna independente ou a gente morre. Não tem outra alternativa. Ou seja, porque Portugal está pressionando o Brasil. Então, Dom Pedro vai proclamar a independência do nosso país. Mas é claro que não é tirando a espada desembainhada da bainha e gritando independência ou morte nas margens do Rio Ipiranga que um país se torna independente, né? Ele estava procurando apoio e essa frase fica conhecida porque está na carta escrita por Leopoldina, só que é muito mais legal dizer que ele gritou independência ou morte e o país se tornou independente. É claro que não tinha apoio de todos os estados brasileiros. Ele vai enfrentar inúmeros problemas após a independência. O Portugal não reconhece a independência do Brasil. O Brasil tem que pagar para o reconhecimento de Portugal 2 milhões de libras esterlinas. É uma das moedas mais valorizadas atualmente, mais de R$6. Ou seja, mais de 12 milhões aí de reais foram pagos, no caso, naquela época,
para que tivesse o reconhecimento da independência do nosso país. Nos tornamos independentes e começamos com uma dívida, porque o Brasil não tinha dinheiro, teve que pegar um dinheiro emprestado da Inglaterra para conseguir essa independência. A coroação de Dom Pedro I como príncipe regente, ela aconteceu em dezembro, certo? Então, em dezembro é que ele vai ser coroado imperador do nosso país, certo, galerinha? Então, essa foi a nossa revisão da unidade número 8, né, da nossa apostila do volume 2. A partir de semana que vem, nós vamos fazer as videoaulas, né, que não serão mais revisões, mas sim aulas do nosso material novo do terceiro bimestre. Nós nos vemos semana que vem. Um beijo no coração de cada um de vocês.